Não, eu acho que tem um aspecto fundamental aqui, Fabiola, que é o seguinte: o Banco Central nunca foi e nunca será independente, no sentido que se atribui a esse termo. Muito provavelmente a Josias discorde de mim nesse ponto, mas acho que é inclusive para isso que a gente está aqui, demonstrar perspectivas divergentes. Me perdoe se esse não for o caso, Josias, mas veja, não existe independência do Banco Central. Assim como não existe imparcialidade possível quando você está fazendo jornalismo. Você pode ser isento, você pode ser sério, você pode honrar aquilo que você se propõe. Agora, é óbvio que o Bacen responde aos interesses de alguém. Isso precisa ser dito com muita clareza e eu acho que é importante que as pessoas que nos assistem nesse momento não se deixem cair na esparrela da independência do Banco Central. Não existe independência. E, efetivamente, quando você adota uma determinada resolução em política monetária, você está se pautando por uma ideologia, você está se pautando por uma filosofia, assim como você também faz quando você profere uma fala, quando você adota uma determinada linha de investigação no que diz respeito ao jornalismo investigativo, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante salientar. Em seguida, me parece que eu concordo com o Reinaldo e com o Thales, por exemplo, o Lula está exercendo pressão numa seara porque ele vai ser cobrado dentro dessa mesma seara. Se o país não cresce, daqui a 6 meses, um ano, a gente vai ter todo um ecossistema e a sociedade civil de forma mais ampla, consequentemente, o cobrando porque o país não cresceu, porque o PIB é pífio, porque existe uma série de coisas na seara macroeconômica que não respondem àquilo que é esperado e que, em última análise, explodem nas costas do presidente da República, aliás, como deveria ser, a meu ver. Então, me parece evidente, me parece razoável argumentar que o presidente da República deve ter algum nível de voz para argumentar que, veja, o juros está muito alto, isso vai travar o desenvolvimento do país, você está favorecendo o rentismo nacional, enfim. Em última análise, me parece aqui que o conflito em si não é interessante para o país nesse momento, sobretudo dado o estado que a gente tem, que remete a uma expressão delicada da nossa vida republicana? Não, não é. Mas o Lula foi eleito pela maioria do eleitorado brasileiro, goste dele ou não, ele teve 60 milhões de votos, ele representa uma agenda sociopolítica e socioeconômica que foi escolhida por essa ampla maioria da população, ampla não, perdão, mas pela maioria efetiva da população e, em alguma medida, ele precisa conduzir os instrumentos que ele tem à mão para alcançar os seus objetivos. Então, eu acho que requer tato, requer todo um nível de habilidade, mas eu concordo, por exemplo, com o Reinaldo Azevedo, quando ele diz que não se trata de chutar a santa, a sagrada do mercado. Eu efetivamente não li, confesso, esse artigo ainda, mas com base no que a Fabiola leu ali, me parece uma metáfora, uma analogia bastante adequada. E como eu vejo, o Lula está exercendo um papel para o qual ele foi eleito. Por vezes, para ser um estadista e para exercer essa função com propriedade, você precisa ter coragem, você precisa desagradar alguns interesses que estão consolidados, mas, a meu ver, isso faz parte do jogo, Fabiola. Ô, Josias, eu sei que você vai por um outro caminho, né? Conforme a gente já até conversou ontem aqui. É muito interessante a gente ouvir teu ponto de vista, Josias. Quando até o Lula ontem diz, eu não quero confusão. Ele só quer reduzir os juros. E aí vai pressionando, vai pressionando. E é interessante ver, ele até fez uma cobrança pública também a Haddad e Simone Tebet, para elas negociarem, porque eles também fazem parte dessa composição, né, do comitê. Enfim, eles têm o papel dele, mas publicamente Lula tem exercido esse papel, que é o que o César falou. Foi eleito, tem ali os votos necessários para poder discursar a respeito disso. O que você acha dessa fala de ontem em relação a Lula? Deu uma amenizada ou ainda não, ô Josias? Não, não amenizou, né? O Banco Central, de fato, não tem independência. O que o Congresso concedeu ao Banco Central foi autonomia. As coisas são diferentes. Independência é diferente de autonomia. Independente, o Banco Central seria
se tivesse poderes para estabelecer as metas de inflação. Mas essas metas são fixadas, são definidas pelo Conselho Monetário Nacional, que é integrado por personagens como Fernando Haddad, como Simone Tebet. É preciso considerar que esse índice essa taxa de juros de 3,75% foi fixada pelo Banco Central no ano passado, à beira da urna. E, nesta ocasião, o Banco Central e o Roberto Campos Neto estava sendo pressionado pelo Paulo Guedes para reduzir a taxa de juros, que alegava-se, na ocasião, que o governo tinha domado a inflação. E o que disse o Banco Central quando elevou a taxa para 13,75%? Disse que não era possível reduzir os juros, ao contrário, era preciso elevar, porque aquele cenário era artificial. O governo baixou o preço de combustível, de energia elétrica, reduzindo a tarifação, reduzindo o imposto, com a anuência, aliás, do Congresso, com votos do PT. Então, o Banco Central foi independente no final da gestão Bolsonaro, está sendo autônomo, não independente, autônomo lá, autônomo cá. Em 27 de janeiro, quando o Lula se reuniu com os governadores, ele disse lá, nós vamos mostrar ao povo brasileiro que o ódio acabou, falou, o Brasil vai voltar à normalidade. Decorridos 12 dias dessa reunião, o Lula se acorrentou a uma agenda bélica. Essa agenda está estruturada sobre uma tríade que faz lembrar a anormalidade da gestão Bolsonaro. É tiro, porrada e bomba. A pauta do Lula é a seguinte: tiro no pé, o governo, que se dizia de frente ampla, perde o nexo quando nem o pedaço petista da equipe consegue falar a língua do chefe. Na Fazenda, no BNDES, o Fernando Haddad e o Aloysio Mercadante, eles se desentendem com o Lula expressando-se no mesmo idioma. Eles falam uma coisa, o Lula fala o oposto. Isso não ajuda o governo. Porrada no Banco Central. O Lula mimetiza o comportamento do antecessor, ele transfere responsabilidades. A culpa é do Banco Central, diz o Lula. Agora, o Senado é que pode trocar o presidente do Banco Central. Até outro dia, o Haddad precisava convencer o mercado de que ele conseguiria colocar as contas nacionais em ordem para reativar a economia. Agora, ele só precisa convencer o Lula. Isso não ajuda o governo.